Eu hoje pretendo falar sobre um conceito de fundamental importância para a compreensão da formação do ser humano. Sem esse conceito, é um conceito que vem da psicanálise, que nos orienta a entender um pouco, ou de modo efetivo e importante, por que uma pessoa se transforma na pessoa que é, ou na pessoa que ela veio a ser. Não tem outro campo do saber que nos oferece essa informação. E poucos, mesmo na área de psicologia, lidam com isso. Esse conceito tem importância para entender como é que o homem se transformou ou virou aquilo que ele é, mas também no entendimento de aspectos importantes do processo terapêutico em psicanálise. Isso é importante? Sim. É importante porque nos dá uma referência, nos dá uma orientação de como o sujeito e a pessoa se constituem naquilo que ele é. Fundamental, claro. Né? Claro que não é um conceito que nos oferece uma orientação absoluta de como o sujeito se formou, mas nos dá as orientações básicas, nos dá os fundamentos da formação do ser, na formação do sujeito humano. Esse sujeito que está diante de você nesse momento, ou esse sujeito que está por trás de você nesse momento. O conceito chama-se o conceito de identificação, ligado à palavra ou ao conceito de identidade. Identificação. Identificação é aquilo no qual o sujeito desenvolveu a sua identidade. O sujeito não desenvolve a sua identidade ou não se forma a pessoa que ele é do nada. É preciso que ele tenha uma abertura, orientações, encaminhamento, exemplos, palavras, dizeres, forma de dizer, né? Qualidade das palavras, variações, riqueza do vocabulário verbal que percorre o ambiente familiar. Primeiro, dizer que a pessoa se forma no âmbito da vida familiar. Só pode ser. Como é que eu vou entender que o sujeito se forma assistindo o filme do Robert De Niro? Não.
claro que assistir filme, de um modo geral, é uma das referências que o sujeito desenvolve, mas desenvolve através do encaminhamento inicial. No meu caso, por exemplo, eu gostava muito de filme, eu gostava muito de cinema. A descoberta do cinema foi para mim de uma riqueza, de um benefício, vamos dizer assim, extraordinário. O cinema abriu o mundo para mim, me fez descobrir um monte de coisa que eu não descobriria jamais me mantendo no quadro da vida familiar ou mesmo lendo livros. Eu nunca gostei de ler, eu vim aprender a gostar de ler tarde na vida. Mas a gente conhece pessoas, né? A gente ouve falar de história de pessoas que desde os primórdios da vida adorava ler, né? Gostava de ler, né? Eu me lembro particularmente do exemplo de uma pessoa que teve um acidente e ficou prostrado na cama durante um tempo da infância, e esse tempo da infância ele aproveitou para recobrir o seu tempo com leituras e se transformou num grande escritor, num grande filósofo. Mas não foi assim comigo, né? Eu não gostava de ler, eu não gostava de escrever. Essa habilidade de escrever e de ler, eu vinha adquirir tardiamente na minha vida. Eu não gostava de ler nada, a não ser notícias de jornal que aprendi com o meu pai, que me mandava no magazine, na banca de revista, e comprar jornal todos os dias. Em Anápolis, os jornais do Rio e de São Paulo chegavam no dia seguinte, né? E a gente lia esses jornais, revistas e tudo mais, porque meu pai gostava de ler jornal e eu aprendi a ler jornal. Foi precisamente me identificando com esse hábito do meu pai de ler jornal que eu aprendi a gostar de ler jornal, né? Em todos os lugares onde eu fui, eu morei, né? Eu habitualmente tinha como hábito de ler jornal, né? Isso me foi muito benéfico, porque isso me propiciou a entrada no mundo das letras. Mas, durante longo tempo da minha vida, eu não pulei do jornal para o livro, né? Eu não entrei no mundo livresco. Eu tinha resistência para gostar, me interessar pela leitura de um livro, seja ele de ficção, seja ele de informação ou qualquer coisa do tipo, ou um livro científico. Não, eu não gostava de ler livro. Demorou muito para que eu pudesse aprender. Ou seja, a identificação que eu adquiri
que eu desenvolvi, que eu criei na relação com meu pai, me ajudou a penetrar no mundo das letras e da escrita, mas não o suficiente para abranger todo o território das letras. E a mesma coisa, nunca gostei no começo, né? Hoje é diferente, nunca gostei de escrever. Na verdade, o ambiente familiar onde eu vivia era um ambiente familiar de poucas letras, né? Havia as palavras ditas de uma forma comumente perturbadora. Faz isso, faz aquilo, né? Onde você estava? Coisa desse tipo. As palavras, no ambiente familiar em que me formei, eram meras vias para a expressão de uma emocionalidade perturbadora. Perturbadora no sentido de que me perturbava. E me perturbava porque eram palavras que me colocaram, que carregavam uma emoção de condenação, de censura, de crítica. Onde você estava? O que você estava fazendo? Algo desse tipo. Ninguém perguntava algo assim. Você estava lá? O que você fez? Olha aí. Ou seja, ninguém estava no meio ambiente familiar em que me criei interessado em saber o que eu achava. Isso quer dizer que na identificação que eu fiz com as pessoas que agiam assim, porque a identificação é um processo que se realiza no contato com pessoas, no modo como a pessoa é, no modo como a pessoa se comporta na relação com a gente. E ao nos identificar com essa pessoa que age desse jeito, a gente fica igual a ela. Uma pessoa irritada, por exemplo, uma figura familiar, geralmente mãe e pai, que são as figuras que nos transmitem ou que nos levam a essa identificação, faz com que a gente se torne igual a ele, como ele é. Esse é o processo de identificação. É o modo como a gente opera para ficar do jeito que o homem ou que a mulher é. E isso é muito importante. Aliás, tem muitas variáveis para falar do processo de identificação, porque é um conceito extremamente rico. É de fundamental importância para a gente entender como a gente se forma, mas também nos orientar diante da dinâmica do próprio sujeito, da própria pessoa com a qual a gente convive. As pessoas não dão importância para isso. Então, o que a gente vê muitas vezes, eu estou exagerando aqui, né? O caso de e não é sempre assim, o caso de um homem que gostava de pular cerca, né? Que arrumava mulheres para cima e para baixo, etc., tem um filho que adquire o mesmo hábito, a mesma atitude, o mesmo modo de ser, o mesmo comportamento, a mesma conduta do pai, né? Podemos pensar numa situação onde o pai é uma pessoa calada, não costuma falar. No meu caso, por exemplo, meu pai não era de falar.
dentro de casa ele era falante nas relações com os amigos, para fora de casa, mas dentro de casa era uma pessoa emudecida, silenciosa. E, se eu posso dizer assim, uma pessoa pouco curiosa. Meu pai nunca conversou comigo, a não ser em momentos raríssimos. Ele nunca procurou saber como é que eu estava sentindo. E, evidentemente, eu me transformei numa pessoa relativamente parecida com ele, mesmo porque a identificação tem variações, não só quanto ao procedimento. Você se identifica com o modo de proceder de uma pessoa, no caso o pai ou a mãe, mas se identifica também com aquilo que ele dá importância, aquilo pelo qual ele tem interesse, ou aquilo pelo qual ele não tem interesse. E o meu pai, em particular, era uma pessoa absolutamente, ou em grande parte, desinteressada. Eu nunca fui o objeto de interesse do meu pai para saber como é que eu era, o que eu gostava, o que eu queria saber. O meu pai não queria saber nada de mim. E isso tem uma importância crucial no processo terapêutico, porque no processo terapêutico, a ideia ou o compromisso é de que a gente descubra as coisas com as quais o sujeito convive. Mas se o sujeito não desenvolver interesse por aquilo com o qual ele convive, por aquilo que ele é, pelo seu modo de ser, né? Certamente que ele terá dificuldades adicionais e às vezes intransponível para descobrir a pessoa que ele é. Então, aquela fórmula, né, saída de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, é uma expressão, como é que eu vou chamar, como é que eu vou denominar? É uma expressão inútil. Para conhecer a si mesmo, o sujeito tem que estar identificado com alguém que quis, ou que pretendeu, ou que teve interesse nos primórdios da vida, não depois, né? Conhecê-lo. O sujeito que não teve no ambiente familiar ninguém que manifestasse o menor interesse por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele descobriu, por aquilo que ele aprendeu, dificilmente vai sobrepujar esses impedimentos que existem dentro dele para se conhecer. O sujeito só se conhece com a permissão de alguém que está no interior dele, desenvolvido neste sentido. Se não existe esse recurso, esse traço da personalidade inicial que pode levá-lo a se interessar em se conhecer, ele não vai se conhecer. Então, aquela frase de Sócrates do conhece-te a ti mesmo exige, para que essa tarefa seja realizada, que o sujeito tenha, sem muitas vezes que ele saiba, interesse por ele. Olha, se ninguém se interessou em saber como sou,
Se ninguém se interessou em saber as coisas que eu sou capaz de fazer, eu não tenho objeto com o qual eu vou poder me identificar para adquirir essa habilidade, para adquirir essa qualidade. Então, o conhece-te a ti mesmo é uma frase inútil, porque depende de uma série de outros fatores. E, particularmente, o conhece-te a ti mesmo exige, para a realização desse ato, desse procedimento, que o sujeito tenha interesse em se conhecer. Se o sujeito não tiver interesse em se conhecer, é evidente que ele vai ter enormes dificuldades, impedimentos decisivos para realizar esse procedimento, essa operação mental. Porque o conhecer a si mesmo é uma operação mental que se localiza no interior do sujeito sem que o sujeito saiba que ele realiza essa operação. Muitas vezes, ou quase sempre, ele só vai saber dos efeitos disso. Então, o conhece-te a ti mesmo é uma operação mental secreta e costuma ser um enigma. O sujeito não sabe como fazer para se conhecer. Se ele não tiver alguém, repito, com o qual ele possa se identificar para realizar essa tarefa em relação a si mesmo, ele não vai aprender ou ele não vai se conhecer muito. E mesmo que ele encontre por acaso, ou ele se depara com a possibilidade de que alguém o ajude nessa tarefa, no caso um psicanalista, né? Porque, de um certo modo, o que a gente pode dizer, a definição da psicanálise, é que a psicanálise é uma atividade para levar o sujeito a conhecer a si mesmo. Mas não são as palavras do psicanalista que vai levar o sujeito à realização dessa, que eu chamaria de tarefa do conhecer. A tarefa do conhecer a si mesmo pode ser ajudada por um psicanalista, claro, mas se o sujeito não tiver precedentes que o permitam se basear para a realização dessa tarefa, ela não vai ser realizada. Ou vai ser realizada com inúmeras dificuldades. E é precisamente por isso que a gente vê processos analíticos de duração eterna, quase, em que o sujeito sai do processo analítico sem conhecer nada de si mesmo. Quer dizer, ele conversou sobre o quê? Né? Certamente, se ele não se conhece, ele não se conheceu a si mesmo. E o processo analítico é um procedimento que visa a abertura da palavra em direção ao conhecer a si mesmo. Olha, tem muitas questões que giram em torno do conceito de identificação, mas só a última palavra. Ele é de fundamental importância para que o sujeito descubra, ainda que minimamente, quem ele é e como é que ele se tornou a pessoa que é.
Um abraço, até a próxima. Meu nome é Amaury Oliveira Tavares, trabalho como psicanalista e psiquiatra há meio século. Um abraço e obrigado. Obrigado por ter aguentado me ouvir esse tempo, né? Obrigado por ter podido manter o interesse em me ouvir durante esses 25, quase 26 minutos. Muito obrigado e até a próxima. Vocês podem ter acesso aos meus outros vídeos, outras falas, né? Entrando nesse site.